Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é um dia, na verdade, para falar um pouco do anime, que é na verdade a segunda temporada. E na verdade essa temporada vai dividir em duas partes. Galera, antes de mais nada, já peço o seu gostei aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, tá? Deixa um sininho aqui embaixo. Lembra que eu falei também que tem gosto desse conteúdo. E hoje vamos embora e puxa a vinheta e a abertura do anime. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na... Eu sei, sou mais forte, mas se cheguei até aqui eu tive alguém pra me ajudar. Eu agradeço e sei que juntos poderemos ganhar. Todos juntos vamos, Super 11, iremos treinar. Todos juntos vamos, versão brasileira Centauro. levante a cabeça, a muralha vem na frente, não assustará a gente. Sei que não estou sozinho, nós jamais desistiremos. Atendi no objetivo, eu acredito na vitória, pois você está comigo. Nada é impossível se você acreditar. A minha alma samurai é como um relâmpago. Pense que eu esteja junto com você, se você sempre comigo, nada poderá nos abalar. Saiba que qualquer batalha poderemos ganhar ou perder. Eu sei, sou mais forte, mas se cheguei até aqui eu tive alguém pra me ajudar. Porque ninguém vence sozinho, mesmo se eu não puder. Eu estarei sempre aqui para o que precisar. Nossa amizade para sempre sei que vai durar. Todos juntos vamos, juntos iremos treinar. Todos juntos vamos, juntos para ganhar. Todos juntos vamos, juntos iremos treinar. Todos juntos vamos, juntos para ganhar. Pois é, pessoal, aqui vocês já viram aí os episódios da primeira temporada. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo e o vídeo no card aqui em cima, tá? No card aqui em cima, que vocês vão ver o vídeo que tá aqui em cima. E vai lá e assiste, tá? Porque é muito interessante. Vamos lá para a história da segunda temporada. É o seguinte, no primeiro episódio da segunda temporada, nós Michael J. Super 11, já começamos com a vitória da escola Waymon em cima da escola Zeus. Então, na verdade, o que vai acontecer? Depois disso, eles vão... Quando a escola tava lá começando, daquela conversinha conversando tal... Aí, na verdade, ele descobre de repente que a Terra foi invadida pela Instituto Wayne, que na verdade quando a escola Waymon descobre que a Terra foi invadida. Só que o primeiro que aparece é o Tormenta Gênesis, que derrotou a escola Rio Merikawa, né? Quando o Ignos e o Domon falaram e tal, foram até lá. E depois a gente descobre que vão ter que desenvolver mais para o futuro. Aí tem uma parte também no episódio 27, quando eles começam a suspeitar de algo de estranho. Só que eles começam a entender que a escola Wayne foi atacada. Aí os jogos novos perderam contra o Tormenta Gênesis. No episódio posterior, no episódio 28, a Waymon de novo vai salvar contra o Instituto Wayne. E na verdade é o seguinte, quando eles perdem o jogo, eles vão de novo, eles perderam o jogo 3 vezes, né? Olha o que acontece, porque tem exatamente no episódio, na segunda temporada, durante esse período, esse episódio que está aí na tela aí para vocês, onde o Goenji, ele não consegue, ele está sendo vigiado por 3 caras, né, 3 personagens já bem misteriosos. Ele não consegue chutar a bola por causa de sua irmã mais nova.
É o que acontece que exatamente o presidente também está em perigo por causa dessa ameaça, que a Wayman vai lá para fazer isso, para salvar eles. E também depois disso, depois de várias... Foi derrotado, aí ele, na escola Wayman, encontra com a filha do presidente, que é a Toko, né? Aí do nada, aí ela fingindo que não sabia de nada, fingindo que a escola Wayman seria do Instituto Wayne. Aí faz uma partida, só que essa nova diretora que eu esqueci de falar, ela foi apresentada para derrotar o Instituto Wayne. Ela, quando foram pro local, onde encontraram a bola estranha, e ela aceita o desafio para jogar contra o Lume de Preto, nesse episódio 29. É onde, a partir daí, a treinadora persegue o ferimento do Kageyama, do Kademaru e do Somioka para ficarem fora disso, para ficarem fora que já sabiam para estar mais livres em campo. Certo? Foi exatamente o que aconteceu. E exatamente aí vai ter mais um no episódio posterior, onde a Toko ela entra na equipe, onde vão até a escola e ele se machuca gravemente ferido. E foi a partir daí que, na verdade, a treinadora percebeu que o Gon não conseguia acertar mais os chutes, fazendo técnicas conjuntas. E foi a partir daí que ela pediu para o Gon sair da equipe. Foi a partir daí. E foi a partir desse momento que o Gon ele saiu por conta da treinadora que pediu. Aí no episódio posterior, na verdade, onde foi lá, no episódio, mostra, né, que é o episódio 31, no caso, eles vão ter que ir para procurar um ataque, um goleador, um atacante lendário, que é o Fubuki, né? É o Fubuki, que na verdade que é da escola Haruken. Eles vão até essa escola e descobrem lá e tal, então, exatamente ali. Até o episódio que o Príncipe da Neve, que é onde acontece um jogo entre uma partida entre a escola Haruken e a escola Wayman, que quando exatamente no episódio onde ele descobre que que não era um atacante, mas tinha um zagueiro. Só que ele joga de atacante, mas foi improvisando. Ele passou a jogar na defesa porque ele sabia que era o ideal para ele, mas foi exatamente aquilo. E olha só que engraçado, né? No episódio posterior, eles começam a mesma continuação. Só que na metade do episódio 33, eles já começam ali, né? A entender, a fazer o treinamento legal. E foi a partir dali que eles começam a fazer o treino. Que era o melhor atacante e tal. Aí no episódio posterior, 34, aí tem a Academia Allen, que é o que começa a bagaça, né? E começa. Só que no episódio, deixa eu olhar aqui. Só que no episódio 34 é o que muita gente já aparece no episódio onde o Fubuki joga de zagueiro e o Tormenta Gênesis. Foi a partir daí quando eles começaram a fazer o gol. Foi a partir do momento que o Fubuki ele faz um gol e acaba ganhando. E tem nesse episódio exatamente o Kageyama do finalzinho, no finalzinho do episódio, lá na primeira temporada, quando eu falei, foi preso.
eles caem da prisão nesse episódio. Aí tem um episódio que aparece uma equipe superior ao Torrente Gente, que aparece a equipe, um ataque da Epsilon. Na verdade, mais uma vez, quando eles vão pra lá, pra um lugar, aí vai ter um novo membro, que é o que? A Haruna. E na verdade, o episódio mostra onde, exatamente isso, eles vão pra um lugar, em outra escola, é onde eles vão atrás de um novo membro para poder reforçar, que é o Kuguri, que ele é mostrado muito bem no episódio. E como eu falei, né? Então é aquele lá, então vai ser bem legal. Aí o episódio posterior, o episódio 36, é o que na verdade é a esmagadora da Epton, no caso. Ele basicamente enfrenta com o Kuguri lá, tal, fazendo uma coisa bem legal. E eles vão enfrentar algum Kuguri ajudando, treinando demais pra caramba. Aí no episódio posterior, que é a Academia Real Contra-Ataca, que na verdade é a treinadora, ela ligou para o treinador Hibiki para trazer o Kuguri de volta, mas disse que deve seguir o caminho que ele escolheu e tal, exatamente o que foi mostrado. O Kageyama tinha escapado, exatamente foi mostrado nisso, o que ele ficou muito bravo com isso. Ele explicou que quer destruir a Waymon. Aí só que a Waymon vai lá, então vai naquele local, que é no caso... bom, que é no caso, acho que da Rita, né? Que é uma equipe de meninas que acontece, olha isso. E... não, isso é depois, galera. Perdão, que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui que esse episódio é onde aparece o Fudou e fala tal, que ele vai querer mostrar a nova Academia Touhou. É o Fudou, né? Verdadeiro. Ele mostra e na verdade ele manda uma partida tal, né? Aquela partida. Aí a parte 2 vai ter aquela, fazendo o Pinhos Imperiais proibido, usou. Ele bloqueou usando uma mão fantasma, tal, ele usa aquela mão fantasma para defender. Só que a partir do momento aí vai ter aquela muito idiotice. Aí o Kiro no episódio ele fala que até que é proibido tal. Então o Vic falou que a treinadora estava errada, tal, era tal coisa pelos jogadores. Não vou falar muito no episódio, que é muito chato, né? Então vamos passar para o próximo episódio. Aí tem a última nevasca, né? Então é o que fala isso, só para recarregar aquela descantada legalzinha. Aí vai ter aqueles velhos amigos, lá da primeira temporada, como eu falei, eles juntam ali, fazendo. Só que, galera, tem um episódio exatamente, nesse episódio, onde vão mostrar exatamente alguns personagens da primeira temporada, né, como eu já falei aqui. Eles voltam pra cá, só que dessa vez eles estavam fazendo time B para tentar usá-los. Tá? Então é exatamente aquilo. O treinamento provou que era muito, em particular, que era aquele, o Shadow que aparece no episódio. E é o que aparece. Aí no episódio 40, olha só, no episódio 40, chega no local que o Alien já tava lá, que é tinha uma base, que era no episódio onde a Rita, ela, na verdade, a personagem feminina do filme, da Waymon 2, né, essa segunda temporada, ela basicamente encontrou com Ignose, ela se apaixonou, tal, querendo, aí ela leva para um restaurante. Aí tem algumas meninas do time feminino, desse time, da Rita, né? Da Rica, né? Ou perdão, da Rica, né? Ela vai me casar, tal, acho que nós ia casar. Aí
O grande 4 inteligente ali fala que tem que negociar com essas garotas, sabe? Aí a partir daí, quando eles começam a ganhar, eles mostram tal, que ganha, que são bons e tal, eu não vou nem me aprofundar muito nesse episódio. Só que tem exatamente o episódio onde eles vão treinar no local, né? Onde eles encontraram, né, um treinamento lá e tal. Aí o Fubuki tenta mais uma vez, mas acabou sendo 0-0 na partida. Aí novamente a equipe volta mais uma vez, novamente com a Kita no time. E na verdade o Hulk estava tendo problema de identidade, então era muito difícil de separar, então beleza. E tem um episódio, mais uma vez, né, que é o episódio 43, que é o episódio onde eles vão para uma escola sobre ele descobre que teve um novo livro, tem outro livro para lá, então vamos lá para ver. Na verdade tem um personagem também que tem muito importante nessa temporada, que é o Tatsumukai, que ele chega lá e ele mostrou que é muito fã do Eno e tal, essas coisas. Então foi a parte dali que ele começa. Aí ele faz uma partida tal, aquela partidazinha tal, no episódio posterior. Ele faz uma partida pra ver que então tal coisa. Aí tem um episódio posterior também, que é o episódio posterior, que é na verdade o personagem de Graham, mais conhecido como Hiroto, né? Que vai aparecer mais pra frente, que é o capitão da equipe Genesis, que desafiou aí, falou ele para um jogo. Aí foi uma partida no lateral, tá? Então nenhum marcão, tal. Então vai ter alguns personagens que vão sair da equipe, vão. E na verdade outro personagem também que vai ser revelado, que é aquela partida. Então foi lá um Kazemaru sair da equipe, foi exatamente aí. Aí tem um episódio que eu vou parar nesse episódio, episódio 46, para um lugar muito grande aqui. É o seguinte, nesse episódio, o Kazemaru, quando ele sai da equipe, aí o escola fica muito com aqui tal, essas coisas. E ficam pensando tal, e decidiu ficar sozinho, essas coisas. Só que vai ter um momento que vão ter que sobreviver a isso, vão ter que fazer tudo aquilo no momento certo. Foi exatamente isso que ele pensou mesmo, que o Kazemaru pensou, que ele acha que não era bom o suficiente para estar na equipe, então foi exatamente isso. Galera, então essa aqui é a primeira parte, onde eu vou fazer a segunda parte ainda, que é a parte final da segunda temporada. Galera, é isso, valeu! Galera, antes de terminar esse vídeo, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Compartilha esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você é fã desse tipo de anime aqui embaixo, que eu vou trazer mais desse aqui ainda. Lembrando que a partir ainda desse mês, onde eu vou fazer um vídeo ainda de Dragon Ball Clássico, ainda vou trazer pra vocês. Galera, fiquem tranquilos. Beijo, galera. Até o próximo vídeo. E aí, valeu, até o próximo vídeo. Fala, galera. É o seguinte aí. Quem ainda não assistiu a primeira parte do Inazuma Eleven, o link do vídeo está na descrição e o vídeo está no card aqui em cima, tá? Então aqui vai lá e assiste antes de vir para esse, tá? Então vamos embora para a segunda parte do Inazuma Eleven, segunda temporada. Valeu, então puxa a vinheta. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na... Galera, então vamos embora para a história, né? É o seguinte, e no episódio 47 a gente já começa exatamente ali com a Epsilon, que é o Emuganha da Epsilon, com a volta do Goenji. E é claro que, só que basicamente a Epsilon era uma equipe de segunda categoria. Então a Academia Alias, né,
Era só o início, né? Tinha mais time dentro dele. E só que a partir disso aparece um capitão em Gmail, né? Que é o capitão. E esse cara, ele é capitão da equipe Pó Diamante. E essa equipe só joga de patins ali, joga de gelo. E é claro que o Goenji, ele sumiu do mapa lá, para proteger a sua querida irmã. Que é claro que, eu já falei aqui, é claro que sem o Tornado de Fogo, é claro que a Wema precisa, levou uma surra imensa. E é claro que quase não quis mais jogar e ele continuou a perceber que não precisava disso. E é claro que o Wendel, ele tava procurando um jeito de se evoluir mais rápido. Se evoluir. A mão fantasma para a comunidade da justiça. Né? Então é claro que bem maluco isso. Certo? E é claro que a volta do Engie foi uma parte onde com a maior raiva da escola Alien, né? E é claro que o Endo e o criaram na Zona B, né? Que é para português, eu acho que ainda na primeira temporada, para aquele nome que eu falei aqui, que é o Relâmpago Destruidor, no português. E provavelmente por aí. E é claro que a equipe Pó Diamante foi atropelada, não é atropelada em si, assim. Só que durante a partida estava em um empate ali, né? Estava em empate. E é claro, fez o impossível, então acabou tendo um empate. E é claro que o capitão da equipe Pó Diamante e o capitão da equipe Relevo se infundiram e criou a equipe Caos. Fogo e Gelo no mesmo time, assim. Então, assim, é muita. A equipe desafiou a Waymon. Só que a Waymon já tinha alguns recursos da hora, como a Float, que entrou para ajudar o Windows logo contra a equipe Pó Diamante. E é claro que logo na primeira parte do primeiro tempo, a Wema já estava perdendo de 20-0. E é claro que o Wendel não só precisava, mas sim evoluir. É claro que o Wendel ele criou a cabeçada depois. E é claro que a partir do momento a Wema é convidada foi até a escola Alien. E na escola Alien foi descobrir, teve uma descoberta, E é claro, essa descoberta foi a verdade por trás. É claro que a equipe Caos só foi declarada perdida porque o Hiroto, mais conhecido o Shen no caso, né, vamos dizer assim, o Hiroto interrompeu esse jogo, que ele falou que não deveriam subestimar o Endo. Aí fala o irmão, é claro que depois disso a bomba, claro, o meteoro chegou aqui, então a bomba explodiu do nada. E é claro que
A equipe Allen, a Allen, da escola Allen, que na verdade ela é uma... Ele é uma base dele utilizada por crianças. E é claro que, além dessa história que acontece, além no meio dessa treta, após o meteorito ter caído aqui, ter caído na Terra, é claro que o governo vai energia para criar alien ali, mas utilizando criança como cobaia, que é, no caso, a escola, a escolar, tanto como Grant, Galileu, e vários outros nomes, outras crianças dentro da escola Allen eles foram totalmente criados pelo laboratório para serem armas ali. E é claro que o objetivo era para dominar um mundo do futebol alienígena. E é claro que com isso a equipe Gênesis aparece, joga, fala que vieram aqui falar que era do espaço, sei lá o que, o nível era outro, porque o nível é outra parada. Só que a partir do momento, a técnica criada por Goenji, Kido e Endo, Beck não fez nada contra a equipe Gênesis. Só que basicamente isso só é no primeiro tempo ainda, da Uemo, que foi humilhado completamente. Só que a partir do segundo tempo, o Kido, Goenji e o Endo criaram uma técnica Let's Hofstra, né, que eu não vou lembrar exatamente o que é, mas a técnica final ela é a técnica final da Terra. Só que no meio ainda do jogo, ali no meio ali da partida, o Hiroto, ele quebra essa chance e ele fala que é uma cobaia, né? Ele é uma cobaia, ele foi enganado a vida inteira pelo governo por tentar criar essa equipe, porque ele não queria destruir a Terra de jeito nenhum. Só que a partir do momento, o final contra a Gênesis, o pai dele aparece e o pai dele fala que ele estava enfrentado, estava disfarçado, vamos dizer assim, dentro da escola do Instituto Alien, e para destruir por dentro ali, né? O Endo ele descobre o segredo que estava no livro, no caderno. Esse caderno era para parar o Instituto Alien, né? No futuro é exatamente isso que estava acontecendo. E a Uemo, assim, só não vencia pela bola, mas também também a Uemo vem só que mostrando futebol, para a gente, que é uma diversão e não é uma guerra. Só que a partir daí, o meteorito é destruído, o Instituto Alien cai. É claro que o Hiroto também ele se liberta disso. E é claro que depois disso, é claro que a equipe atual, com o nosso querido Hulk, entre outros nomes que chegaram depois da primeira temporada, a temporada inteira, eles tiveram que voltar para os seus clubes originais. Eles estavam ali para ir como membros, jogadores temporários para isso.
E é claro que ele vai contar as histórias como eles se conheceram e tal. É claro que eu vou ficando por aqui, essa história por aqui. Beleza? Galera, é isso. Essa aqui é a segunda parte. E é claro que é isso. Pois é, galera. Se gostou deste vídeo, com certeza... Cara, com certeza se inscreve nesse canal. Quem já assistiu na Número Eleven sabe que estou falando aqui. É isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar aquele gostei. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Deixa seu comentário aqui embaixo que você ainda quer ir na Número Eleven ainda, galera. Então, fiquem tranquilos, ainda não é o fim do Número Eleven, ainda vou continuar. Porque ainda tem a terceira temporada e ainda fica ligado aí. Beleza? Valeu!